Bora te contar também tudo sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, de forma isolada e com os gringos vivendo um grande momento. O vídeo de hoje traz mais detalhes e fala também sobre 7 pilares da liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A primeira informação no nosso giro de notícias diz respeito sobre um rombo de R$500 milhão da Globo. Nessa segunda-feira, em conversa com jornalistas, a alta cúpula da emissora garantiu que, nesse momento, a pirataria rola solta, especialmente com o Premiere. Também, de acordo com a Globo, de cada 5 pessoas que assistem ao pay-per-view do futebol no Brasil, 4 delas não pagam mensalidade, ou seja, se fazem do uso de pirataria, os famosos gatos espalhados por aí. E o cálculo previsto pela Globo de prejuízo chega a R$500 milhões, com uma observação importante: parte dessa grana deixa de entrar nos cofres dos clubes. O acordo da Globo, tanto com clubes da Libra quanto da LFU, previa um percentual do pay-per-view destinado aos times. Até por isso, criou-se uma campanha de conscientização que passa pela ajuda desses times de futebol, especialmente da Série A. Mas, ao que tudo indica, difícil imaginar esse cenário. Pergunta que eu deixo para você: o que você pensa sobre a pirataria no pay-per-view da Globo? Você considera os valores altos? Considera absurdo? Que eu gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário, beleza? Preciso falar agora sobre o Palmeiras e as 7 razões que fazem do Verdão líder do Campeonato Brasileiro. Você sabia, por exemplo, que o Palmeiras é líder mesmo com a tabela mais difícil? Nas 5 primeiras rodadas, com aproveitamento de 87% dos pontos, o Palmeiras já enfrentou Botafogo, Corinthians, Inter e Fortaleza. Todos os times que disputam ou disputaram a Libertadores desse ano. Além dessa tabela difícil, dá para apontar como segundo motivo o fato de o Palmeiras ser o melhor visitante, único com 100% de aproveitamento. Foram 3 jogos e 3 vitórias contra Sport, Internacional e Fortaleza. 9 pontos conquistados contra 7 do Flamengo, que é o segundo melhor mandante. Outra curiosidade, e o terceiro ponto nessa relação: todos os gols do Palmeiras marcados por jogadores estrangeiros. Verdão tem 7 gols no Brasileirão. Flaco Lopes fez 2, Piquerez fez 2, Facundo Torres marcou 2, o outro gol completado por Emiliano Martinez. Quarto ponto dessa campanha alviverde: 13 pontos conquistados em 15 possíveis, fazem dessa campanha a melhor na história do Palmeiras na era dos pontos corridos, depois de 5 rodadas, levando em consideração o campeonato com 20 clubes. Em outras 2 temporadas, o Palmeiras também tinha a mesma pontuação, em 2019 e em 2023, com a lembrança de que em 23 o Palmeiras se sagrou campeão. Quinto ponto de boa performance alviverde: a defesa é a menos vazada do Campeonato Brasileiro, são 2 gols sofridos em 5 jogos, somente o Flamengo tem o mesmo número de gols sofridos. Sexto ponto: o ingresso mais caro do futebol brasileiro. Ticket médio do Verdão é de R$80. Nicola, mas por que isso é bom? Porque gera mais receita para o Palmeiras, tornando o alviverde mais forte economicamente. Só para completar, tem mais uma consideração que eu queria fazer. A maior renda líquida de um jogo nesse campeonato foi justamente do Palmeiras na estreia contra o Botafogo no Allianz Parque, R$1.900.000 livres de impostos. Com um detalhe importante: o Palmeiras tem a maior receita líquida, mesmo tendo apenas o 15º maior público, o que mostra que o Palmeiras é capaz de ter um ingresso caro e descontos pequenos em cima da receita bruta, ficando com uma receita líquida bastante interessante. Hora de falar sobre o Palmeiras, novo líder isolado do Campeonato Brasileiro, graças ao grande momento de jogadores estrangeiros. Palmeiras venceu Fortaleza por 2-1 nesse domingo no Castelão, com direito a pênalti defendido pelo Everton. Esse pênalti aconteceu já nos acréscimos, cobrança do Lucheiro, e olha que o Everton não é bom pegador de pênalti. Antes, o Palmeiras já havia aberto 2-0, mais uma vez com gols de estrangeiros. Os últimos 10 gols do Palmeiras foram todos marcados por gringos. Nesse domingo, os gols contra o Fortaleza anotados por Facundo Torres e Flaco Lopes. O Palmeiras ainda teve outras 2 oportunidades para aumentar o placar, mas em ambas, jogadores do Fortaleza, o Kusevich e o Davi Luiz, tiraram as bolas em cima da linha.
Antes desses 2 gols de estrangeiros, os outros 8 de gringos marcados pelo Palmeiras haviam sido de Facundo Torres na vitória por 1-0 contra o Internacional, de Piquerez e Martínez na vitória por 2-0 contra o Corinthians, de Richard Rios na vitória por 1-0 contra o Cerro Porteño, de Flaco Lopes e Piquerez na vitória contra o Sport e de Richard Rios e Piquerez na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, foram 3 gols. Sim, o primeiro gol dessa partida foi marcado pelo Estevão, depois os 10 gols seguintes apenas de estrangeiros. Importante registrar que o Palmeiras é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Flamengo com 11 e Fluminense e Bragantino com 10. Esse é o melhor início de campeonato brasileiro do Palmeiras, igualando-se a outras 3 campanhas. Me refiro pelo menos ao momento em que o brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos com 20 equipes. Palmeiras que tem sido especialmente forte na condição de visitante. Se você, palmeirense, fosse perguntado algum tempo atrás quantos pontos seriam bacanas para serem conquistados contra Internacional fora e Fortaleza, talvez você dissesse 4, 3, eventualmente 2, graças a 2 empates. Palmeiras volta para casa com 6 pontos conquistados. Abel, boa noite. Amanda aqui. Abel, queria que você falasse da partida em si. O Palmeiras fez um primeiro e um segundo tempo até um pouco diferentes, até um pouco, de repente, pela necessidade aí do adversário. Então eu queria que você fizesse essa avaliação da partida do time. Falando assim até dessa questão do elenco, dos outros compromissos que o Palmeiras tem, já tem um outro compromisso de longa distância aí também. E sobre o Facundo, especificamente, é um jogador que você tem uma sequência longa aí já, de 20 jogos hoje, a sua confiança aí nesse atleta também. Obrigada. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer a gentileza do Fortaleza em ceder este espaço. Para mim é muito melhor do que estar enfiado ali dentro de uma sala como fazem noutros clubes. Eu acho que não tem problema nenhum em ceder a minha sala também lá no Allianz Parque, mas mais uma vez, porque tem sido assim, agradecer a gentileza do Fortaleza. Já joguei aqui vários jogos, conheço muito bem o campo, o público, o treinador, que é um excelente treinador, não é? O Fortaleza não perdia aqui para o campeonato há 23 jogos, isto quer dizer alguma coisa. Eu disse isso aos jogadores antes do jogo, vai ser preciso sair muito do nosso corpo, muito da nossa atitude, do nosso esforço. Nós sabemos o quanto é difícil jogar aqui. Eu estava no banco, ainda no jogo não tinha começado, eu já estava a transpirar sem correr sequer. Imaginem os jogadores, o esforço que têm que pôr para depois, quando estão a atacar e a defender, ter a calma e o discernimento necessário para tomar boas decisões. Mas sinceramente, na primeira parte eu acho que nós fomos melhores, criámos as oportunidades mais flagrantes, inclusive as duas, quem as tira em cima da linha do golo, e corrija-me se eu estiver enganado, são 2 jogadores de Fortaleza, uma ao Estevão e outro ao Facundo, que atiram em cima do golo. Acabamos depois de fazer e para o intervalo, na minha opinião, merecidamente com uma vantagem de um golo. Na segunda parte o nosso adversário reagiu, entrou forte, é normal quando isso acontece. A partir de determinada altura, mais uma vez, o nosso adversário começou a meter gente para a frente, trocou e meteu mais um centroavante, juntamente com o Daverson. Nós procuramos responder a isso com a substituição do Filipe, metendo mais um zagueiro. Mas é verdade, o nosso adversário forçou, o próprio Mancha era mais lateral do que zagueiro. Nos últimos minutos, ou nos últimos 15 minutos, eles jogaram praticamente só com o Kusevic atrás, o resto dos jogadores todos para a frente, e nós, tirando esta situação do penalti, que eu acho, ok, entendo, mas o meu jogador está com o braço no peito do adversário. Se não tivesse lá o braço, ele saltasse tipo pinguim, a bola ia bater no peito do nosso adversário. O meu jogador não pode saltar tipo pinguim, não é? Mas acredito que também tenha sido um lance difícil para o árbitro. Ainda ontem vi um penalti, muito mais penalti do que este, mas enfim, fica uma vitória dura, difícil, que já previa, como são todas aqui, e Fortaleza, 23 jogos depois, perde aqui em casa, o que mostra bem o quão difícil é jogar aqui. Abel, porque eu não gosto muito de falar individualmente, mas
Foi um jogador que nós contratamos, é um jogador rotativo, é um jogador que consegue recuperar bem de jogo para jogo. Mas não é fácil, são muitos jogos, é muitas viagens, mas ele entrega aquilo que tem, e nós temos tido também um substituto bom. Quando o Olay entra, tem entrado muito bem o nosso Olay, e ficamos felizes por isso. Mas eu gosto mais de ressaltar a atitude da equipa, dos nossos jogadores. Uns correm uns pelos outros, e é bom ver quando o treinador troca jogadores e eles entram com vontade, com atitude. Eu, se pudesse, eu digo-lhes isso muitas vezes. Por mim jogavam todos, mas a FIFA só deixa-me iniciar com 11 e meter 5, e custa-me às vezes deixar os jogadores de fora, porque eu sei o quanto eles trabalham e quanto eles se esforçam para ajudar a equipa. Era assim, Abel, tudo bem? Boa noite. Não é sobre um jogador específico, mas alguns. O Palmeiras teve uma marca importante hoje, que dos últimos 10 gols, dos 11 gols, 10 foram de jogadores estrangeiros. Então, eu queria que você comentasse sobre a importância deles, muitos deles que não eram conhecidos no Brasil e tiveram uma grande atuação pelo Palmeiras e com isso foram conhecidos, e sobre o time que você está formando também, né? Mesmo com os desfalques, parece que o Palmeiras achou o time ideal. Se esse é o time ideal mesmo, e se não for, o quanto está mais perto de um Palmeiras que você pensa para a temporada? Obrigada. Assim, as equipas são sempre um processo inacabado, nunca há uma equipa ideal, um time ideal. Ainda para mais aqui, quando vocês sabem a quantidade de jogos que há, isto é um processo inacabado. Todos os dias, eu volto a repetir, não é por agora que ganhamos 4 ou 5 seguidas que vou alterar. Isto não há como. O segredo do sucesso é muito simples para mim. É muito simples. É treino, repetição, consistência. Ganhamos, treino, repetição, consistência. Perdemos, treino, repetição, consistência. Ganhamos, treino, repetição, consistência. Não há outra forma. É nisto que eu acredito. E é nisto que nós vamos continuar a fazer. E treino agora é a recuperação, análise de vídeo, né? E praticar no jogo. Recuperação, análise de vídeo e praticar no jogo. Porque nós pouco tempo temos para treinar, para não dizer quase nenhum, em função daquilo que é a densidade competitiva, perceber se hoje ninguém se magoou. Isso para mim é que é o mais importante. Depois, sinceramente, quem marca para mim dá-me igual. Né? E às vezes eu ouço, se há mais ou menos jogadores estrangeiros, tem muito a ver com o regulamento. Nós mandamos o Merentiel embora porque decidiram alargar. Quando eu cheguei, eu acho que eram 4, depois passou para 7, depois passou para 9. Não foi eu que decidi isso. Depois, quando queremos ir contratar jogadores a outros clubes aqui, viram quanto nós temos que pagar para ir buscar jogadores ao mercado interno? Não tem como. Nós é bem possível querer buscar jogadores, dar oportunidade aos jogadores do mercado interno, mas é difícil contratar jogadores no Brasil, são muito caros. Agora, o regulamento diz que são 9 estrangeiros, nós jogamos com o regulamento, porque no ano em que eu mandei o Merentiel embora, ou tivemos que mandar o Merentiel embora, uma semana depois mudaram de 7 para 9. Porque houve um clube que fez um requerimento, eu acho que um clube que fez um requerimento, passaram de 7 para 9. Mas para mim dá-me igual, isso é que me interessa, seja goleiro a defender penalti, eu não quero saber da nacionalidade. Para mim isso não tem competência. Para mim eles jogam no Palmeiras, isso aqui jogam no Palmeiras, jogam no Brasil, jogam quem jogar. O importante é estar dentro daquilo que são os regulamentos do jogo e fazermos o que fizemos hoje. Eu corro por ti, tu corres por mim, é isso que eu mais gosto de ver nesta equipa, é sermos competitivos, e a jornada é longa, faltam muitos jogos, vamos perder seguramente muitos jogos, mas é sempre importante. Então vir a um campo como este e somar mais 3 pontos é muito bom. Abel, boa noite, prazer estar falando com você. Não sei se você lembra, mas na última vez que você esteve aqui na Arena Castelão, o Palmeiras estava nessa situação parecida, né? Precisava vencer para retomar a liderança, não conseguiu naquela ocasião, mas conseguiu nesse ano, né? Eu queria falar um pouco sobre essa tua trajetória no Palmeiras, né? Porque tem uma estatística muito bacana, inclusive a apuração da galera da ESPN, que desde que você e o Vojvoda chegaram aqui no futebol brasileiro, passaram 133 treinadores pelas demais equipes. Esse número pode, inclusive, aumentar, né? A depender de oficializações, enfim. Eu queria que você comentasse o quanto que é desafiador sempre se manter no topo, sempre buscar títulos. Para você, que é um cara incansável, né? Como a gente fala, sempre buscando vitórias, resultados positivos, essa busca pelo sucesso. E, rapidamente, queria que você também falasse sobre o Everton, né? Chovendo molhado, mas é um goleiro muito importante e que hoje, mais uma vez, foi decisivo. Eu, se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns.
Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho, que é para vocês não os verem. Os campeões de desconforto. Não há outra forma. Desconforto no treinador, desconforto nos jogadores, trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram, dói no coração, tomar decisões difíceis, de jogadores que te ajudaram a ganhar títulos e chegaram ao final do ano a dizer: este jogador tem que ir embora, este jogador tem que ir embora, este jogador tem que ir embora, corta-me o coração. Mas eu estou a falar isto de coração mesmo, corta-me, porque eu sei quanto eles se esforçaram para nos entregar aquilo que entregaram, entregaram muito. O que me deixa o coração cheio é porque 90% dos que saíram foram para clubes onde lhe deram mais anos de contrato e ganharam mais dinheiro. E eles merecem. Isso foi o que eu mais gosto, é isso. E depois, é como disse, é uma exigência diária, um compromisso diário. É quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. E eu manter o meu foco, treino, repetição, consistência. E do outro lado está um treinador igual. Um treinador fantástico, num clube fantástico. Dificilmente o Fortaleza arranjará um treinador melhor que este. Às vezes eu entendo, os torcedores ficam chateados, mas só um pode ganhar. E essa troca de treinadores é só fazer as contas. O Palmeiras tem um. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? A gente tem que olhar. Eu penso assim, e eu acho que a nossa presidente e pensa igual. Olha para o treinador e para os jogadores. Ele é bom ou não é bom? Não é bom. Troca. Ponto. É o que eu faço com os jogadores. Ele é bom. Então se é bom eu vou acreditar nele. E sei que o futebol, umas vezes vou ganhar, outras vezes vou perder. E às vezes vamos ganhar assim. Mas ninguém se lembra que nós com o Corinthians em casa, no último jogo, falhámos um penalti. Na final do Paulista, falhámos um penalti que nos metia no jogo. E nós temos que aceitar da mesma maneira. Temos que aceitar e acreditar naquilo que estamos a fazer. Isto é todo um processo. Não há como. A grama, quando eu quero trocar de grama, o processo é sempre o mesmo. Demora tempo. Você raspa a que está, semeia, mete areia, depois espera. Rega, espera. E o futebol é um jogo e uma equipa é a mesma coisa. O problema é esperar. Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Só vai ganhar um. Se trouxerem... se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem um Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. Agora... Isso é realmente uma pergunta muito boa em relação, mas quem tem que responder de forma específica e concreta são os dirigentes. Eles é que têm o poder na mão de contratar, ou despedir, ou não despedir. E vocês às vezes também ajudam, uma coisa boa, empurram para sair, mas também a seguir os colocam noutro clube qualquer. Isto já me dizia o Josualdo antes de eu vir para o Brasil. Josualdo Ferreira. Está bem? Abel, boa noite. Rafael Feliciano do Portal Futebol Cearense. Abel, você falou sobre a questão das vitórias seguidas, né? Na verdade, o Palmeiras chega a 6 vitórias seguidas com essa vitória hoje sobre o Fortaleza, e é uma marca que não é alcançada desde fevereiro de 2023. Eu queria que você falasse sobre essa marca, né? Porque é um tempo bem determinante, né? Você já tem muito tempo de Palmeiras, mas é um tempo bem determinante, e eu queria que você falasse sobre essa marca, qual a importância, qual o incentivo que ela dá para os jogadores. Muito obrigado. Boa pergunta, obrigado pela tua pergunta. Sabem o que é mais difícil do que ganhar? Sabem o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente. E voltar a ganhar. E voltar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. Não há mais difícil do que isso. Se liga, nação palestrina. Estamos diante de um feito histórico. O Verdão igualou o melhor início de Brasileiro em pontos corridos após 5 rodadas. São 13 pontos conquistados, 4 vitórias e um empate, mostrando a força e ambição deste elenco comandado por Abel Ferreira. Só havíamos atingido esse patamar em 2019, no bicampeonato, e em 2023, na campanha inesquecível. Domingo passado, encaramos o Fortaleza e vencemos por 2-1 fora de casa, num jogo de tensão do primeiro ao último minuto,
com gol decisivo nos acréscimos. A torcida vibrante transformou cada lance em uma explosão de emoção, reafirmando o amor pelo manto verde. Neste roteiro, vamos destrinchar cada partida, analisar a evolução tática, celebrar as atuações de destaque e projetar o próximo desafio na Libertadores, mantendo o ritmo de comemoração que só o torcedor palmeirense sabe vivenciar. Para entender a magnitude dessa campanha, recuamos à temporada 2019, quando o Palmeiras bateu recordes e ergueu a taça com autoridade, e comparamos a consistência com a trajetória de 2023, quando voltamos ao topo após anos de espera. Em ambas as ocasiões, a chave foi o equilíbrio entre juventude e experiência, unindo nomes como Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e a solidez de Renan, Marcos Rocha e Luan. O sistema de Abel Ferreira ganhou refinamento, alternando dinâmica ofensiva sem perder o fôlego da defesa. Destacamos o posicionamento variável no meio de campo e a transição rápida, que desnorteou rivais. Vamos explorar como esses elementos táticos se refletiram nos gols marcantes e nos desarmes cruciais, criando um Palmeiras implacável logo no início da competição. Além do Brasileirão, a sequência se estende a Libertadores. 6 vitórias seguidas entre Sport, Cerro Porteño, Corinthians, Internacional, Fortaleza e Sporting Cristal, igualando o melhor início desde 2023. Esse arranque coloca o Verdão em posição de franco favorito nos dois frontes. Analisaremos cada triunfo internacional, desde o estilo de jogo adaptado aos desafios de altitude até o controle de posse contra adversários de peso. Avaliaremos também o impacto psicológico dessa sinergia dentro e fora de campo, com a confiança do grupo atingindo patamares raros. Veremos depoimentos dos protagonistas nos vestiários, a leitura de jogo proposta por Abel e a resposta da torcida nas arquibancadas, que se transforma em 12º jogador em todas as competições. Agora, coração alviverde, olho no próximo compromisso, o duelo decisivo contra o Bolívar, na Bolívia, pela 3ª rodada da Libertadores. Manter o embalo invicto pode significar o recorde de triunfos consecutivos, deixando claro que o Verdão não pretende economizar esforços. Neste bloco final, projetaremos os desdobramentos desse confronto, as escalações mais prováveis e as estratégias para driblar o desgaste da viagem. Finalizaremos com um convite para você, torcedor, compartilhar suas impressões nos comentários, dar aquele like para fortalecer o canal e ativar o sininho para não perder nenhum lance dessa jornada épica. Juntos, seguimos firmes rumo ao topo.